Vai para a parte da conta. Normalmente eu costumo colocar as contas um pouco mais direta, mas especialmente essa conta, por ser nossa primeira derivada, eu vou colocá-la com calma. Aqui tá bom, vou colocar um pouco mais em cima, ok? Isso aqui é o limite, como vocês bem sabem. Às vezes eu escrevo o limite assim. Deixa eu colocar esse traço aqui novamente. Bem aqui, eu acho que vai estar bom. Eu acho que vai ser um pouco maior, então eu vou fazer bem grande aqui. Ok, é importante fazer alinhado aqui embaixo, mas não há necessidade. Se você não quiser fazer alinhado, você coloca um igual, aí você pode fazer na frente, aí ou coloca no cantinho aqui e coloca igual, mas há várias maneiras de organizar. Ok, então vamos calcular. Quando a gente começa uma conta, a gente começa do lado esquerdo, obviamente, mas não do lado direito, nem do meio. Então, para começar a conta, primeiro, há um detalhe. Se você se perde com conta, uma coisa muito importante que ajuda bastante é separar as contas em parcelas. Então eu vou colorir as nossas contas para separar em parcelas. Para quem não lembra, os sinais de mais e menos, vou colocar aqui menos, mais, menos, separam as parcelas. Então eu vou colocar as parcelas aqui em amarelo. Primeira parcela é essa aqui. Aí esse menos separa a segunda parcela. Você pode dizer, professor, mas aqui tem um mais? Tem. Só que esse mais aqui de dentro, eu vou até dar um zoom para facilitar. Esse mais está separando as parcelas A e H. Que é o A de um lado, H do outro. E essas duas parcelas A e H estão dentro de um parêntese. Então, quando você está dentro de um parêntese, ali é uma outra composição. Aqui tem uma composição. Duas parcelas dentro de um parêntese. Inclusive, perceba que esse parêntese está multiplicando por 8. Quando está multiplicando, a gente chama de fator. São dois nomes, fatores e parcelas. Se você achar um pouco confuso, busque um pouquinho lá no começo. A gente tem uma aula sobre parcelas e fatores. Se a gente não tiver essa aula, podem colocar lá no Telegram, porque eu tenho, aí eu mando o link para vocês, ok? Então, mas basicamente a regra é: produto separa fatores, mais menos separam parcelas. Então, guys, esse parêntese, ele está multiplicando 8. Então, o 8 é um fator, o parêntese é outro fator. Então, esses dois que estão se multiplicando, eles são fatores de um produto. Produto é multiplicação. Toda essa parte, todo esse produto, ele está separado por sinais de menos e mais. Ou seja, ele constitui uma parcela da nossa expressão. Pode parecer confuso. Se achou, mais uma vez, pause, assista aquele vídeo de parcelas e fatores que eu falo, que ele ajuda demais. Acredito eu que se você ver esse vídeo de parcelas e fatores, a sua visão com conta vai ser totalmente diferente. Então, isso de separar em parcelas ajuda muito. Então, vou separar aqui em parcelas. Destaquei os sinais de menos, mais e menos, que são os principais, separando aqui as parcelas. Então, vai fazer conta, olhe parcela por parcela, começando da esquerda e para a direita. Ou seja, na ordem que a gente lê. Eu vou ler aqui encontre, eu começo do lado esquerdo com essa letra E. Pois bem, primeira parcela, eu tenho um quadrado. Um quadrado de uma soma. Quadrado de uma soma, muitos fazem assim: quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. Eis que vos digo que não é assim. Quadrado de soma tem regulamento. E qual é o regulamento? Quadrado de soma é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Para quem não sabe o que é primeiro, o que é segundo do que eu falei, o primeiro é o A, o segundo é o H. E agora tente aqui novamente. Pois bem, está completado nossa primeira parcela. Ela virou um bocado, mas whatever. Eu venho agora para a próxima parcela. Tenha cuidado que a próxima parcela tem um sinal de menos antes. E quando nós temos um sinal de menos antes,
muita coisa acontece. O sinal fica trocado. Tudo bem, se pareceu confuso, também não tem problema, que nessa parcela aqui é um produto por uma soma. Produto por soma a gente distribui. Então eu vou distribuir aqui e vou distribuir aqui. É o 8 que está multiplicando a soma do parêntese. O 8 vai distribuir em cada uma das parcelas. Ok. 8 vezes A, 8A. Devido a esse menos, fica menos 8A. Agora ficou colorido aqui. Então a gente vai fazer isso aqui. O ideal é fazer tudo em... O ruim é que os destaques ficaram pretos, então deixa desse jeito mesmo. Tá, só essa parte aqui pelo menos que é a nossa cor padrão de solução. Ok? Tá, voltando. Cadê o zoom padrão? 8A. Agora vem aqui o 8, vou distribuir com H. Ele é negativo, com esse mais vai ficar menos. Menos 8H. Então tem... Eu já estou levando esse menos em consideração. Ok, finalizei com essa parcela, que é o 8 distribuir com A, distribuir com H. Próxima parcela é o 9. O 9 está sozinho, não há nada o que fazer com ele. Vou colocar mais 9. Próxima parcela é um parêntese com menos antes. O que a gente faz? Troca sinal de todo mundo de dentro. Então dessa forma vai ficar dessa maneira. E no final das contas o traço da fração era o mesmo tamanho de antes. Então a gente passa a borracha bem aqui e pronto. Esse aqui eu consigo apagar direto. E colocamos nosso H. Ok. Nossa conta está saindo. Aí eu venho, vou subir um pouquinho para que caiba na tela de vocês toda a conta. Agora que a gente fez todas essas contas em cada uma das parcelas, percebemos que tem muitas parcelas. E essas parcelas vai dar para fazer muita coisa. Vai ter coisa para cancelar, coisa para somar, coisa para subtrair. E vamos trabalhar com essas coisas. O que a gente faz? Como de praxe, nosso traço da fração, ok? E 1 milhão de parcelas. Eu vou fazer isso aqui. Nosso... Opa, está fraco? Eu acho que eu mexi aqui. Ah, não. Eu mexi aqui acidentalmente. Ok. Então vamos separar nossos sinais. Aqui, 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 aqui e aqui. Ok. Separados, destacados todos os sinais de mais e menos. Então eu tenho agora uma visão das minhas parcelas. Uma parcela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 parcelas para se trabalhar. Quando você vai trabalhar com várias parcelas, primeira coisa, procure parcelas iguais com sinais diferentes para cancelar. Será que tem? A gente começa a olhar aqui o A quadrado. Tem, já enxerguei esse A quadrado com esse A quadrado aqui. Isso é muito bom. O que mais? Acho que só esse 8H com esse 8A. Não, que é A, né? A, mas tem esse 8A. Cancelar com esse menos 8A. Isso é muito bom. Que vai diminuindo. Opa, esse 9 com esse menos 9. E digo uma coisa. Normalmente essas derivadas, na grande maioria das vezes, as parcelas que não tem H, elas acabam se cancelando. Esse 9 se cancelou com esse 9. E eu acho que não tem mais parcela para se cancelar. Infelizmente, mas não há mais o que fazer. Então a gente vai trabalhar com as parcelas que sobraram. O que sobrou de parcelas? A gente pode repetir o que sobrou para pensar depois ou pensar agora. Então a gente vai optar por repetir para nós não nos confundirmos com a conta. As contas eu pego o 2AH e que mais? E vem esse H quadrado, o mais aqui, ó, mais H quadrado. Que mais? Vem esse menos 8H. Menos 8H, esse H ficou muito grande. Esse menos 8H, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu. Olha que coisa boa. Agora eu tenho que... H.
Então, diminuiu bastante a nossa parte. Eu vou apagar aqui. Como diminuiu bastante o nosso limite, eu posso colocar igual e continuar aqui na frente, que eu vou ter espaço tranquilo para trabalhar. Outra coisa que costuma acontecer muito em derivadas. H para colocar em evidência. Na verdade, essa é uma dica já até antiga, porque se vocês lembrarem, a gente já trabalhou com limites envolvendo H em outras situações. Inclusive na aula passada a gente usou H aqui. Olha o H em evidência. Se vocês lembrarem bem, todas as vezes que a gente trabalhou com limites envolvendo H, cadê? Tem mais um aqui, ó. Aqui, ó. Sempre tinha um H em evidência. Aqui não foi em evidência porque já sobrou só ele. Mas sempre tinha um H destacado ou em evidência para cancelar com o de baixo. E isso é comum acontecer. Então procurem por isso que vai acontecer. Portanto, olha, se você olhar aqui de novo, parcelas, veja aqui a importância de saber o que são parcelas. Destaquei os sinais de mais e de menos. E eu consigo enxergar que nós temos 1, 2, 3 parcelas. As 3 parcelas possuem o H como fator. Aqui tem H, aqui tem H, aqui tem H. Parcelas com fator que se repetem, a gente coloca em evidência. Que na verdade a gente não fala se repete, a gente fala em comum. Então eu tenho H como H, como fator comum nas 3 parcelas. Por que comum? Porque se repetem. Então, o que a gente faz quando a gente tem fator comum? A gente coloca em evidência. Ok. A gente vai colocar o nosso H em evidência, de modo que aqui vai ficar apenas 2A, uma vez que H foi para evidência. Vou repetir esse mais. H quadrado é aquela história, H quadrado, que são 2Hs se multiplicando, um vai para evidência e o outro fica. Então, ele fica aqui, menos 8. Aqui, H foi para evidência, fica o 8. O H embaixo. Faz o cortezinho aqui. Volta para o lápis, apaga aqui. Coloque igual e vamos lá. H em evidência. E o que a gente faz com H em evidência? A gente já sabe que cancela, porque em cima e embaixo iguais. E aí entra aquele truque. Se o H de baixo morre, já posso aplicar a substituição direta. Porque não vou ter mais o elemento que 0 embaixo. Então posso substituir. Substituindo aqui vai ficar 0. Não, aqui não fica 0. Substituindo H por 0. Aqui fica 2A. Aqui fica 0, porque o H é 0. Então não vou nem ligar para ele. E aqui fica menos 8. De modo que terminei meu limite. Terminei minha derivada. Então a derivada é 2A menos 8. Mas aí, antes de pausar, tem algo que eu esqueci de comentar para vocês. Na verdade foi um pecado. Guys, a derivada ela tem uma simbologia. Ela não só o nome. Ela tem uma simbologia para esse limite. Esse limite, peço desculpas, era para eu ter falado na aula anterior, eu vou ter que emendar com essa. Mas esse limite, por ser importante, a gente chama de derivada de f em A. E nós representamos ele dessa maneira. Pegue o f de A e coloca uma linha. E a gente lê derivada, a linha indica a derivada. Derivada de f em A, ou lê também f' de A. Então, eu já volto para esse nosso exemplo, deixa ele pausado por um momento, porque é como se fosse agora uma interrupção de programa, tipo aquela do interrompemos nossa programação, pois é, só para voltar ao final da aula anterior. A derivada, ela é representada dessa maneira. Então, quando a gente for calcular a derivada, a gente vai colocar isso aqui. Isso é a derivada de f em A. Essa linha aqui indica a derivada. Se o teu exemplo, exercício ou problema pedir derivada de f no 5, vai ficar assim. Derivada de f em 0 fica dessa maneira. Então, saiba que essa linha indica a derivada. Por isso, guys, aqui como pede, encontre a derivada, é para fazer aqui no começo, eu esqueci, era para escrever aqui, f' de A, então, eu vou colocar nosso sol bem aqui,
f' de A igual, vou colocar esses iguais aqui para indicando que está continuando. F' de A igual a isso aqui. Então esse, ok? Agora voltamos para o nosso exemplo. Isso aqui é a nossa derivada, olha, apontando para a linha, derivada de f em A, que é essa leitura aqui, ok? Calculamos a derivada de f em A. No futuro vamos ver mais exemplos de derivada. Então, por enquanto, quando pedir cálculo de derivada, a gente vai fazer todo esse cálculo desse limite aqui, que é até legal, é uma questão de prática, ok? E thanks.